Queridos irmãos e irmãs, a liturgia esta segunda-feira, iniciando essa caminhada no tempo comum, nos convida a caminhar ao lado de Cristo, seguindo os seus passos, ouvindo os seus ensinamentos, deixando ser guiado pela luz que vem do coração de Cristo ao nosso coração. E na liturgia de hoje, de modo especial, o Senhor nos convida, assim como convidou os 4 primeiros discípulos, a segui-lo fielmente. Depois que Jesus inicia publicamente sua missão, inicia publicamente o caminho a percorrer, anunciando o Evangelho, levando a boa nova a toda criatura. Depois que João Batista é preso, Jesus continua o anúncio da conversão, que João Batista já iniciara lá o seu batismo, como meditávamos inclusive na liturgia de ontem do batismo do Senhor. Agora Cristo continua, porque agora Ele é que deve dar esses passos. João Batista preparou o caminho para Ele, e agora Jesus inicia publicamente essa missão de levar todos os povos, toda a multidão que o seguem ao Pai, a Deus. E Jesus o faz convidando os que se encontram à sua volta à conversão sincera, à mudança sincera da direção da vida. Encontra-se com os pescadores, realizando o seu ofício à beira do mar da Galileia, e de fato os convidam a continuar sendo pescadores, mas agora de outra realidade. Ou seja, aqui se encontra esse chamado à conversão, essa mudança de mentalidade. Pessoas que estavam acostumadas a um estilo de pescaria agora devem se adaptar a uma nova forma. E o chamado de Deus é tão incisivo, marcante, ressoante no coração, que imediatamente estes homens o seguem. Não pensam 2 vezes, não colocam empecilhos, não colocam questionamentos, apenas largam suas redes, seus barcos, seus pais e seguem Jesus Cristo. E é isso, meus irmãos, que esse tempo comum vem fazendo em nossa vida, nos convidando cada dia mais a nos despojarmos de nós mesmos para seguir verdadeiramente e fielmente nosso Senhor Jesus Cristo. O tempo já se completou, nos diz o evangelista. O reino de Deus está próximo, convertei-vos e crede no Evangelho. É tempo de colocar em prática aquilo que o Senhor Jesus nos ensina todos os dias. É tempo de colocar em prática aquilo que a ação de Deus manifestada na glória desse mundo nos aponta, a luz do céu, a luz da salvação, a luz do reino de Deus. Segui-me, diz Jesus Cristo, e farei de vós pescadores de homem. Jesus convida, meus irmãos, minhas irmãs, a cada um de nós. E o chamado que Jesus nos faz a cada um de uma forma, mas o mesmo chamado. Nos chama todos a segui-lo fielmente, a deixar que aquilo que nós vivíamos, fazíamos, sejam agora feitos e vividos para o louvor e a glória de Deus. Notemos, Jesus chamou pescadores, mas não falou e não mandou que eles deixassem de pescar, apenas que mudassem o foco da pesca. Assim Jesus faz com cada um de nós, com os dons que Ele nos confia a cada dia, que não deixemos aquilo que nós sabemos fazer, mas que daquilo que nós sabemos fazer, mudemos o foco para atrair cada dia mais corações a Deus. Primeiramente o nosso coração, o coração daqueles que convivem conosco, no nosso trabalho, em nossas casas, no nosso dia a dia, e depois das outras pessoas a quem Deus nos coloca pelo nosso caminho. Ou seja,
a sermos de fato discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. E o nosso batismo nos leva a sermos discípulos do Senhor. O nosso batismo, o Espírito Santo que vem sobre nós, nos envia a sermos sal na terra, luz do mundo, fermento na massa, ou seja, ser aquele diferencial que de fato marca a presença e a graça de Deus. Que deixemos, meus irmãos, nossa vida assemelhar-se dos discípulos de Jesus Cristo, a não temermos de deixar para trás as coisas do passado e imediatamente seguirmos o Senhor. O evangelista nos diz que eles fizeram isso, deixaram imediatamente e foram atrás daquela voz que mostrava um novo caminho, um novo recomeço, um novo refazer-se. E na nossa vida Jesus Cristo nos aponta estas realidades. Como recomeçar, como viver um novo cada dia de nossa vida, a não termos medo do que e ao que Jesus Cristo nos envia, porque se Ele nos chama e nos envia, é porque Ele vê em nós a capacidade para tal realidade. Talvez ainda não a temos completamente, mas Deus vai nos capacitando pelo caminho. Jesus escolhe aqueles que são capazes. Se Ele te chamou, se Ele te escolheu, é porque você é capaz. Mesmo que você ainda não veja em si essa capacidade, mas Deus vai mostrando a cada dia mais. Deus vai modelando a cada dia mais. E é isso que nós precisamos entender, meus irmãos. Não fugir do chamado de Deus. Não fugir da voz que clama em nosso coração. Segui-me, deixai tudo para trás e vinde após mim, que eu farei de vós pescadores de homens, de almas, para o reino de Deus. Seja qual for a vocação, todas elas têm como fundo principal atrair as almas a Deus. E é isso que nós precisamos, meus irmãos, colocar em prática todos os dias. Deixar o medo de lado, deixar as incertezas de lado, os receios que nós carregamos conosco também deixar de lado. Não colocar empecilhos, não colocar barreiras no chamado que Deus nos faz. Porque há um primeiro instante, quando Deus nos convida a sermos também nós anunciadores do Evangelho, propagadores da paz do reino de Deus, nós começamos a colocar empecilhos. Não, tem isso, tenho aquilo, sou ocupado, não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo, tenho muitas preocupações, não consigo, não sou capaz. E aí a gente vai deixando a graça de Deus afastar-se de nós, pelo próprio egoísmo do nosso coração, de não compreender que Deus vai capacitando, que Deus vai concedendo tempo, que Deus vai concedendo dons, para que você possa servir e amar cada dia mais. Esse é o mistério da conversão. Convertei-vos e crede no Evangelho. Deixai que a graça de Deus modele o nosso coração, a nossa vida. É isso que nós precisamos, meus irmãos. Entregar a Deus todos os dias a nossa vida como sacrifício perfeito de louvor a Ele, porque Ele nos concedeu ela na sua infinita bondade, na sua infinita gratuidade. O dom da nossa vida vem de Deus, então ela deve ser todos os dias entregue a Ele novamente como dom de sacrifício perfeito. Ofereçamos nossa vida, deixemos que Ele toque a nossa existência, o nosso coração, e não tenhamos medo dos fardos pesados que a missão carrega e traz para nós. Porque sim, é pesado, o fardo é pesado, a missão é pesada, é difícil, mas Deus vai cada dia mais tornando os nossos fardos pesados em leves, dando-nos o alívio e o descanso necessário, como nós vemos em outra passagem do Evangelho. Confiemos e deixemos que de fato o chamado que Deus nos faz obtenha de nós respostas sinceras e verdadeiras. Não deixemos que as dificuldades nos impeçam de amar e servir a Deus. Não deixemos que as dificuldades nos impeçam de experimentar a graça de Deus que age em nossas vidas. Confiemos na providência de Deus. Confiemos na misericórdia,
Confiemos na graça que não falha jamais. Deixe que Deus conduza nossos passos cada dia. Segui-me, eu farei de vós pescadores de homem. Esse é o chamado de Deus. Responda ao Senhor com a sua vida, com o seu coração, seguindo-o imediatamente, deixando imediatamente suas redes para trás, para poder amá-lo e servir mais. Não tenha medo, confie. Deus nos envia porque Ele sabe que somos capazes. Nós precisamos encontrar essa capacidade em nossos corações todos os dias para exaltarmos a Deus com nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Grita